no Evangelho de Mateus, ok? Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler todas as bem-aventuranças mais uma vez, mas hoje nós vamos meditar no versículo de número 6, ok? Mateus 5, nós vamos do 1 ao 12, mas vamos meditar no versículo de número 6. Talvez os irmãos estranhem o porquê toda quarta-feira eu leio as bem-aventuranças do início ao fim. E isso tem um propósito: gravar em nós cada uma delas. Então, cada vez que nós vamos estudando, cada vez que nós vamos passando pelo texto, nós vamos voltar do começo e vamos ler todo ele para que fique bem fixo na nossa mente, mas principalmente no nosso coração. Ok? Mateus 5, do verso 1 ao verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Até aqui a palavra do Senhor. Veja, nós temos estudado, observado até agora, que nenhuma dessas bem-aventuranças faz parte da vida do homem natural. Elas não são qualidades que nascem conosco, não são virtudes encontradas no nosso dia a dia. Aqueles que não conhecem a Cristo e não são seus discípulos não refletem essas bem-aventuranças. Como nós temos observado, pelo contrário, aqueles que são ainda rebeldes ao Senhor e permanecem distantes, vivem contra aquilo que as bem-aventuranças nos ensinam. E essa nossa bem-aventurança, ela pode ser vista dessa maneira. Talvez ainda mais evidente do que as outras. E isso porque ela revela a nossa verdadeira identidade em Jesus. Ela revela aqueles que são verdadeiros discípulos de Cristo. Há um contraste muito grande com o mundo também aqui. O mundo atual, ele tem fome e sede, sem dúvida, mas não de justiça. Então, a nossa bem-aventurança é o versículo de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Pois serão saciados. O seu desejo, olhando para o mundo, é tão somente pela felicidade. E isso a qualquer preço. E isso a qualquer custo. Não é assim que o mundo pensa? Eu mereço ser feliz. Todos querem ser felizes. E esse é o motivo por detrás de cada ambição. Esse é o motivo maior por detrás de todo o trabalho. Então a gente trabalha para conquistar o sucesso tão almejado, porque assim eu serei feliz. Ou então nós trabalhamos tanto para conseguir aquele retorno financeiro que a gente tanto desejava, e dessa forma eu serei feliz. Então, por detrás de todo o esforço, de todo o empreendimento, está essa busca pela felicidade. Nós tentamos ainda depositar essa felicidade nos nossos filhos, nas suas carreiras, no seu sucesso, no plano em que a gente tem para eles. Porém, a grande verdade é que quanto mais nós corremos atrás dessa felicidade, menos nós a encontraremos. Porque quando nós conquistamos o tão sonhado emprego, o tão sonhado salário, a tão aprovação na faculdade,
nós vamos ver que tudo isso é insuficiente. O sucesso profissional não vai nos trazer satisfação. A estabilidade financeira não nos dará a felicidade verdadeira. A casa ou a primeira casa, conquistar a casa própria, não será um motivo da nossa alegria. Os relacionamentos que nós temos, seja com os filhos, seja com a esposa, seja com os amigos, também é incapaz de nos trazer a verdadeira felicidade, porque uma hora ou outra nós vamos nos magoar com um ou com outro e vamos ser feridos, porque nós somos pecadores, e pecadores fazem o quê? Pecam, e por pecarem trazem sofrimentos. Então, a felicidade não está nas conquistas pessoais. Só que a realidade é que as pessoas correm cada vez mais atrás disso, cegas e incapazes de perceber que nada disso pode preencher o coração vazio. Nada disso pode sustentar aquilo que, quando a gente vai deitar, aperta cada vez mais. Parece que a vida não tem sentido mesmo tendo tanto. Parece que a gente não consegue pensar em outra coisa, mesmo desfrutando de uma boa estabilidade. Por isso Jesus declara: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E é isso que nós vamos ver a partir desse momento. É isso que nós vamos estudar. O que significa essas palavras? E para a gente compreender o significado dessa bem-aventurança, nós precisamos, primeiramente, entender o que ela não significa. Jesus não está ensinando que a felicidade consiste nas bênçãos materiais. Ele também não ensina que a satisfação verdadeira pode ser encontrada nas coisas aqui desse mundo. Lembra de Mateus 8,38? O que fala? Aquele que quiser ganhar a sua vida neste mundo, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E perceba algo importante que o próprio texto diz. Como ele começa? Me ajuda aí, meus irmãos. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. O texto, então, ele não vai dizer que a felicidade produz fome e sede de justiça. A lógica é inversa. São felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, isso significa que a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação pertence àqueles que buscam, acima de tudo, a justiça de Deus. E qual é essa justiça? A justiça em Cristo. A satisfação em Cristo. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado aqui. Porque o leitor desatento, ou aquele que busca distorcer as Escrituras, vai olhar para um texto como esse e vai dizer que então Jesus está falando aqui sobre justiça social, sobre a erradicação da fome, sobre o fim da maldade no mundo. Claramente tem a ver com isso, meus irmãos. Mas esse não é o foco principal aqui. O foco principal da passagem é outro. É a justiça de Deus em Cristo que restaura a nossa relação com Deus. É a justiça de Deus em Cristo que nos reconcilia com o Pai. É a justiça de Deus em Cristo que nos abre o acesso ao trono de Deus, e agora a gente pode entrar na presença de Deus, porque nós somos perdoados, nós fomos libertos do nosso pecado, a nossa maldade foi paga por Cristo na cruz, a nossa dívida foi quitada plenamente pela obra perfeita e consumada de Jesus. É justamente isso que significa os que têm sede e fome de justiça, os que buscam a justiça em Cristo. Aqueles que, então, entendem que somente em Cristo há satisfação. E por isso nós somos conformados, transformados e levados, como Paulo vai falar em Colossenses, à maturidade do varão perfeito. A maturidade daquele que é semelhante a Cristo Jesus. E qual que é o contexto que nós temos visto até agora? Que os pobres de espírito reconhecem o quanto são pecadores, o quanto estão distantes do Senhor, o quanto carecem de Deus. E por terem noção da sua
pecaminosidade, da sua rebeldia, eles lamentam, eles choram por causa do seu pecado. Porque o seu pecado fere a santidade de Deus. Porque o seu pecado fere o caráter do Senhor. E assim, então, como nós vimos na semana passada, felizes são aqueles que são mansos. O manso aqui é como aquele cavalo que é rebelde, arredio, mas que é dominado. E é isso que o Espírito do Senhor faz com a gente. Nos torna humildes, mansos, dependentes, para que vivamos submissos a Cristo todos os dias. E então chegamos no próximo passo. A próxima bem-aventurança. O verdadeiro discípulo de Cristo passa a desejar intensamente a justiça de Deus. E é por essa razão, como nós falamos na introdução, que não há como um não crente ter essa qualidade, ter essa virtude. Porque tudo o que o não crente tem, ou melhor, deseja, é se satisfazer, se banquetear com aquilo que o mundo pode oferecer. Desde as coisas materiais até os prazeres momentâneos. Então, Cristo, como um bom médico, nessas bem-aventuranças, ele não trata apenas o sintoma. Por quê? Quando você vai no médico, por exemplo, e você fala para ele, doutor, eu estou com uma dor aqui do lado direito. E ele vai falar assim para você, é gases. Vai para casa, toma um Lufital, toma um Buscopan, deita lá, solta as flatulências, que tudo vai resolver. Ele está tratando a causa ou ele está tratando o sintoma? O sintoma apenas, não é? Mas Cristo, ele não trata apenas o sintoma. Cristo trata a causa. Cristo expõe a raiz da nossa infelicidade. Então, é como se um médico que fala assim para você, não, a sua causa não é gases. Sua causa é uma apendicite, você precisa operar, porque senão você corre risco de vida. É isso que Cristo faz. Ele põe o dedo na nossa ferida. Ele põe o dedo na onde nós estamos, de fato, pecando. Porque se apenas os sintomas forem tratados, a doença continuaria destruindo a vida. Então, se o pecado não for tratado, que é a raiz no nosso coração, pecador, nós continuaríamos buscando a felicidade nas coisas desse mundo, e não em Cristo, e não desejando Cristo. Por isso que verdadeiramente é feliz aquele que tem o coração transformado por Cristo. Porque somente com esse coração transformado é que então nós somos levados a encontrar satisfação em Jesus. Sem que Cristo transforme, meus irmãos, é impossível. Nós vamos tatear no escuro desse mundo que vive em trevas, dia após dia, buscando a felicidade, vamos nos frustrar cada vez mais. Cada dia mais. Não é dinheiro, não é esposo e esposa, ainda que nós tenhamos felicidade com nosso esposo e esposa, não são os nossos filhos. Não são. Parece duro falar isso, mas se Cristo não for a satisfação das nossas vidas, nada mais o será. Como então encontrar a satisfação? Reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador. Reconhecendo o quanto somos pecadores e carecemos do Senhor. Chorando em arrependimento por causa do nosso pecado, genuinamente. Um coração quebrantado e contrito não rejeita o Senhor. Vivendo sob as rédeas, cheios do Espírito Santo, dominados, submissos à palavra, submissos à vontade do Senhor, submissos àquilo que o Senhor nos ordenou por meio das Escrituras. Faz sentido, meus irmãos? Alguma pergunta, algum comentário que os irmãos tenham aqui? Porque é somente assim que nós somos verdadeiramente livres para abandonar a falsa felicidade. E onde o mundo encontra a falsa felicidade? Me ajuda aí. Comida, bebida. O que mais? Comida também. Distrações. Viagens. Acha que viajar vai resolver todos os problemas, né?
eu tô com um problema, saio para viajar, né? Eu vou ser feliz. Não é assim. No dinheiro, qualquer tentativa que tenta anestesiar a dor do coração humano, qualquer coisa que tenta anestesiar quando a gente vai deitar na cama, como a gente falou, e tenta preencher o vazio que existe. Se nós não nascemos, já passa, meu irmão, se nós não nascemos em um lar cristão e experimentamos o mundo, a gente sabe o que é esse vazio. A gente conhece essa necessidade de encontrar a verdadeira felicidade. E quando a gente encontra, que é Cristo, meus irmãos, é como o sol que sai pela manhã e clareia tudo à nossa volta. É isso que Cristo faz. Então todas as coisas encontram sentido. O nosso trabalho, que muitas vezes a gente considerava chato, a gente entende que agora tem sentido, porque a gente não trabalha para o nosso patrão, nós trabalhamos para o Senhor. O nosso casamento não é para nos satisfazer, é para glorificar o nome do Senhor. Os nossos filhos são como flechas na mão do Senhor, lançados nesse mundo para testemunhar da glória de Deus e representar a Deus nesse mundo em trevas. O nosso culto não é para nós mesmos, é para glorificar o Senhor por meio do resgate que Ele nos deu em Jesus Cristo. Porque a verdadeira satisfação encontra-se em Jesus e somente em Jesus. Irmão Lúcio. Uhum. Ilusão. Sim. Amém. Por isso que Cristo é o bom cirurgião, que expõe o nosso pecado. E Ele faz isso por meio da palavra. Excelente, meu irmão. Então, o que significa estar envolvidos nessa justiça? Ter fome e sede de justiça significa desejar ser profundamente livre do pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado nos distancia do Senhor. Significa, então, estar bem com o Senhor e desejar ter uma vida reconciliada com Ele. Significa ter um coração regenerado. O que é isso? Feito de novo. Se a gente separar a palavra regenerar, é renovo, ok? De novo, e gerar. Então, é gerar de novo. E quem gera um novo coração em nós? O Espírito do Senhor, quando nos convence do nosso pecado. Do quê? Da justiça de Deus em Cristo e do juízo do Senhor. Então, antes, nós buscávamos o prazer deste mundo. Vivíamos dominados pelo príncipe deste mundo. Paulo nos lembra que nós éramos filhos da ira por natureza, como os demais, desobedientes. Sabe quem nós servíamos, meus irmãos? A Satanás. Nós estávamos dominados por ele, realizando a sua vontade. Mas Cristo, então, nos tira do domínio das trevas. Cristo nos tira das garras de Satanás. Somos transformados. E aí nossa identidade muda. Somos feitos novas criaturas, 2 Coríntios 5,17. Então, de pecadores perdidos para pecadores arrependidos e perdoados completamente em Cristo, de mortos espiritualmente para vivificados juntamente com Cristo, de escravos do pecado para servos do Deus vivo, tendo o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Agora sim, há um desejo de crescer, há um desejo de maturidade,
Há um desejo de se parecer mais com Cristo Jesus, de andar em santidade, porque quem realiza em nós o querer e o efetuar, Filipenses 2,13, é o próprio Espírito do Senhor, que habita em nós e que atua no nosso coração. Portanto, ter fome e sede de justiça é desejar ser mais parecido com Cristo, fazer a sua vontade, caminhar segundo a sua palavra, refletir as suas bem-aventuranças, manifestar o fruto do Espírito, viver verdadeiramente, assumindo a nova identidade em Cristo Jesus como nova criatura. Meus irmãos, se Cristo nos libertou, diz a palavra de Deus, nós somos verdadeiramente livres. Em Cristo, meus irmãos, nós temos a condição, o poder de rejeitar o pecado e viver uma vida inteiramente para Ele, por causa do seu Espírito, que atua em nós e que habita em nós. Lembra? As bem-aventuranças refletem o caráter daquele que é cidadão do reino dos céus. E o cidadão do reino dos céus não pode entrar no reino dos céus se não for unicamente pela justiça de Deus em Cristo Jesus. Somos salvos tão somente pela obra de Cristo na cruz. Nós somos chamados a refletir essa justiça no nosso viver diário. Então, o que significa ter fome e sede? Ter fome e sede é reconhecer a nossa necessidade vital. Alguém fica sem beber? Alguém fica sem comer? Porque se ficar sem comer e sem beber, a gente morre. Então, isso indica a nossa necessidade de buscarmos ao Senhor diariamente, exige resposta. Deus usa essa linguagem para mostrar a intensidade desse desejo. Não é um interesse superficial, não é uma busca qualquer, não é feita de maneira relaxada. Nós não estamos falando de coisas passageiras, nós estamos falando de uma necessidade profunda, da consciência desesperadora de que precisamos de Cristo. E sabe qual que é a graça, meus irmãos? Sabe qual que é o privilégio? Sabe qual que é a alegria de tudo isso, como o texto diz? Que nós encontramos satisfação em Cristo. Porque o próprio Cristo declara, eu sou o pão da vida. Ele mesmo declara, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Jesus diz com o seu corpo, comam do meu corpo e bebam do meu cálice, porque assim vocês serão plenamente satisfeitos. A mesa do Senhor nos lembra da justiça de Deus em Cristo, nos lembra do perdão do nosso pecado, nos lembra da cruz, nos lembra que a nossa vida só encontra plenitude em Jesus. Lembra do Salmo de número 42? Que diz o Salmo de número 42? Assim como a corça anseia pelas correntes da água, assim, ó Deus, a minha alma suspira por ti. Por que a corça anseia pela água? Os irmãos sabem o porquê? Porque se ela ficar muito tempo fora da água, a sua perna começa a rachar e o odor que produz atrai os predadores. Assim é a nossa vida longe do Senhor, meus irmãos. Afastados de Cristo e da sua palavra. Nós estamos quebrados, buscando as coisas nesse mundo, dominados pelas coisas desse mundo. É por isso que, como a corça, nós precisamos suspirar por Deus, buscar ao Senhor, porque a nossa alma só vai encontrar saciedade em Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e assim vocês encontrarão descanso para a sua alma. Quem anseia pelo Senhor será satisfeito nele. Não há como. Nada nesse mundo pode preencher o vazio, porque ele é do tamanho da eternidade. E quem preenche esse vazio é Jesus Cristo, ao se entregar por nós ali na cruz. Como isso acontece?
Versículo de número 6 termina dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele explica. Se a gente tem essa fome de Deus, se a gente tem essa fome de Cristo, se a gente deseja ao Senhor, saiba, nós seremos saciados. Nós seremos fartos. Os que anseiam por Deus serão plenamente preenchidos por Ele. Diz o Senhor: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque a satisfação, ela não nasce do mérito. Ela nasce da graça. Ela nasce da cruz. É somente pela cruz que a barreira do pecado foi derrotada, removida completamente. A culpa foi perdoada. A separação terminou. O véu foi rasgado de cima a baixo. Nós somos reconciliados com Deus, chamados a confiar em Cristo plenamente, porque foi Ele quem morreu por nós, meus irmãos. Foi Ele quem nos trouxe a verdadeira salvação e satisfação. Mais uma vez, não serão as nossas conquistas pessoais. Não será o sucesso profissional. Não será a gravidez do primeiro filho. Nem mesmo a nossa festa de casamento, o churrasco em família. São coisas boas e legítimas. Mas a verdadeira satisfação é encontrada somente em Cristo. Na libertação dos nossos pecados, na remoção da nossa culpa, na salvação eterna das nossas almas. Por isso, pergunte a si mesmo nesse dia. Reflita a si mesmo. A minha vida encontra satisfação em Cristo? Porque às vezes a gente está aqui, mas sem ter a satisfação em Jesus. A gente participa das coisas da igreja, mas sem ser realmente feliz em Jesus. Isso não quer dizer que a gente não possa se cansar, que a gente não possa ficar doente, que a gente não possa ter dias ruins. Não é isso. Mas servir a Jesus e buscar a Jesus não é um peso. A nossa sede e fome foram saciadas por Cristo? Ou ainda a gente tateia no escuro desse mundo, buscando aquilo que Ele pode oferecer? Essas perguntas importam, meus irmãos. Porque a promessa do Senhor é gloriosa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Para finalizar, Paulo nos lembra algo muito importante. Da sua plenitude. Ele está falando de Cristo. Todos nós temos recebido graça sobre graça. Cristo é suficiente. E quem encontra satisfação em Cristo não precisa correr desesperadamente atrás de coisas para preencher aquilo que somente o Filho eterno de Deus pode preencher no nosso coração. O coração feliz é aquele que encontra satisfação em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do nosso Deus.